Oi, eu sou a Thames, junto com a Jaqueline hoje. A gente vai bater um papo junto com a Mariana. Mari, tudo certo com você hoje? Tudo bem, gente. Agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês hoje. A gente agradece. Mari, conta um pouquinho sobre você aqui na faculdade. Então, eu estou no 10º período, encerrando aí a graduação já. E desde sempre me interessei por selvagens. Então, fiquei muito feliz quando vocês me convidaram para falar um pouquinho desse mundo à parte da veterinária. Muito bacana, Mari. E conta para nós, por favor, de onde surgiu esse seu interesse pela área de selvagens? Então, antes mesmo de iniciar a faculdade, na época do cursinho, eu tinha interesse em 2 cursos bem parecidos, que é biologia e veterinária. Veterinária sempre foi a primeira opção. Mas dentro do cursinho a gente tinha aquelas aulas de zoologia, de aqueles animais diferentes e tudo mais, e eu sempre me encantei muito. Então, antes mesmo de entrar na faculdade, já tinha aquela vontade de conhecer mais, né? E quando eu comecei a faculdade, no início da graduação já, me encantei ainda mais e vi que realmente era aquilo que eu queria fazer, né? Que eu queria conhecer mesmo. Então, você sempre gostou desses animais diferentes aí, Sim, que não são tão comuns no nosso dia a dia. Sempre gostei muito. De ver essa variedade que tem. E olha que no início da faculdade a gente não tem muito contato com eles, né? Exatamente. Tipo, anatomia ali, a gente fica mais nos domésticos, né? Exato. E mesmo assim você não desanimou. Não, claro que mesmo gostando muito de selvagens, buscar outros estágios foi muito necessário também, né? Uhum. Então, por termos esse contato maior com cães e gatos, aquele interesse de conhecer outras partes da veterinária foi muito importante, né? Mas no início da graduação eu gostava muito de répteis. Falava, não, é répteis, quero trabalhar com répteis. E aí os estágios foram surgindo, fui conhecendo a variedade de áreas que tem a veterinária dentro do mundo de selvagens. E, assim, o leque foi se abrindo cada vez mais, né? E agora que você falou de répteis, nunca teve, assim, um receio, medo, por exemplo, com cobra, com jacaré? Aquele medinho sempre dá, ainda mais quando é desconhecido, quando você nunca teve contato. Né? É, o primeiro contato. Conta Isso. pra gente como é que foi, onde foi. Então, o meu primeiro contato com répteis foi antes de começar a faculdade. Foi na época do cursinho mesmo, no ensino médio. A gente teve uma aula de biologia e eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu peguei um lagarto na mão, que eu peguei uma serpente. E aquele contato ali me chamou muita atenção. Foi, assim, acho que foi o primeiro ponto, assim, que na minha vida que eu falei, não, é isso. Preciso conhecer isso, é muito legal, é tudo muito diferente, foge do habitual. Mas daí, com o andamento dos estágios, eu vi que não é só répteis que é legal. Dentro dos selvagens, tudo é muito legal. Porque é muito bicho, né? Muita variedade. Exatamente. Muito bacana. E Mari, comenta com a gente quais seriam os seus projetos após a faculdade. O que você tem em mente? O que você gostaria de fazer? Como que você está desenhando isso na sua cabeça, assim, para seguir a profissão? Então, quando a gente vai finalizando a graduação, muitas coisas passam pela nossa cabeça, a gente começa a ficar ansioso e, enfim, a cabeça não para de pensar um minuto, né? E aquela ansiedade forte, mas com o TCC em andamento, com os estágios que eu fiz até agora também, a vontade maior agora é de finalizar e iniciar uma especialização, ou um programa de pós-graduação, ou um programa de residência. Aqui em Curitiba nós temos várias bem legais, assim, que são referências no Brasil, né, em selvagens. E então é isso, eu pretendo começar a trabalhar com cães e gatos, até surgir a oportunidade de me especializar em selvagens, porque a clínica médica e cirúrgica de pets não convencionais exige muita experiência, exige muito conhecimento específico de cada espécie, né? Então, técnica, né? Exato. Porque então, eles demonstram muito pouco o que sentem. Exatamente. Então não adianta a gente querer sair da graduação achando que pode fazer cirurgia em todos os animais. O conhecimento nunca é pouco, né? Então a gente sempre tem que estar buscando e aprimorando tudo que a gente puder, né? Então, Sim. Eu pretendo começar um programa de especialização mesmo. E você quer essa parte de colocar a mão na massa mesmo, clinicar, fazer cirurgia, mexer com eles mesmo. O manejo dos bichinhos diferentões. Então, a parte cirúrgica eu deixo um pouco de lado, que eu não gosto muito. Ah, entendi. Eu gosto mais do manejo. Eu gosto muito da clínica,
Mas essa parte de reabilitação me chama muita atenção. As experiências que eu tive em estágio me mostraram que é uma área pouco explorada pelos médicos veterinários, que precisa mais veterinários especializados nessa parte, né? É uma área muito dominada por biólogos e eles manjam muito, só que a gente também precisa estar dentro e tentando melhorar cada vez mais as práticas, ganhando né? espaço, né? Exatamente. E é uma área delicada, né? Essa de reabilitação. Os bichinhos vêm em estado grave, né? Maus tratos, tráfico, que são áreas bem... E vem tomando mais espaço agora, né? Aqui a gente mora numa grande capital, então isso tem chegado aos poucos aqui na nossa cidade. Antes quem mais chamava atenção era o quê? Cães e gatos, e no interior mais, assim, os grandes animais, mas selvagem sempre ficou um pouco de escanteio. E agora que eles estão começando a criar mais espaço por conta desse mundo de pets não convencionais, né? Da procura de pessoas querendo ter coelho como pet, querer ter aves como pet, mercado em expansão, né? Exato. E isso chama atenção para os animais de vida livre também, que têm sofrido cada vez mais as consequências do ser humano atacando, né, o meio ambiente. Então... é muito importante. E você citou bastante a questão das suas experiências nos estágios, o conhecimento. Conta pra gente um pouco como que foram essas experiências, a expectativa, a realidade, quando você chegou ali no seu primeiro estágio, o que você imaginava, os seus desafios, as dificuldades. Conta pra nós, assim, que a gente tem curiosidade em saber. Então, quando a gente fala em estágio, eu tento até organizar um pouco na minha cabeça como foi lá no início, porque eu lembro que quando eu comecei a faculdade, na primeira semana eu falava, meu Deus, preciso achar um estágio. Todo mundo tem essa pressão, né? É uma ansiedade muito forte. Assim como a gente tem ansiedade finalizando a graduação, no início a gente entra muito ansioso. A gente quer tudo pra ontem, né? E eu lembro que quando eu comecei a procurar estágio era muito não. Todos os lugares que eu ia, não, a gente não aceita primeiro período, não, a gente não aceita primeiro ano de faculdade, a decepção era grande. Não. E eu recebi tantos nãos, mas daí no início da faculdade, juntamente com a coordenação, a gente conseguiu um programa de fazer uma atividade de observação assistida. Então eu consegui entrar numa clínica veterinária para acompanhar a rotina clínica, mesmo estando no primeiro período. E eu lembro que aquilo lá me chamou muita atenção, eu fiquei muito empolgada e foi muito legal realmente. Fiquei lá 2 meses. De pequenos? De pequenos, isso. Era uma clínica veterinária 24 horas, que fazia tanto atendimento clínico, fazia internamento, tinha cirurgias, exames complementares. E eu comecei a acompanhar. Mesmo tendo interesse em selvagens, tudo que aparecia eu queria me enfiar para aprender, para ver o que era, né? Então eu estagiei lá. Aí logo depois apareceu uma oportunidade no Conselho Regional de Veterinária, onde eu estagiei 1 ano e 2 meses. Nesse estágio já era um estágio remunerado, foi um estágio muito proveitoso, eu aprendi demais. Fugia, assim, pra quem fala, né, mas é selvagens que ela gosta, por que ela foi no conselho? A parte burocrática. A gente passa por tudo, né? E a gente tem que passar por tudo, a gente precisa conhecer tudo. E nesse meio tempo que eu tava no conselho, trabalhando de segunda a sexta, eu fazia alguns voluntariados nos finais de semana. Então eu participava da Associação Médicos de Rua, que atendem pessoas em situação de rua e animais errantes também, os animais das pessoas em situação de rua. Então foi o primeiro contato com medicina veterinária do coletivo que eu tive ali também, que foi uma experiência muito incrível. Fiquei mais de 1 ano nesse projeto. Participei também como voluntária em alguns outros lugares, então eu era voluntária na SPAC, que é a Sociedade Protetora dos Animais, que fica ali no Santa Cândida. Fiquei ali por um tempo também, não consegui ficar muito tempo. Que é a Clínica Médica de Cães e Gatos também. E aí eu conheci o Criador Onça Pintada, que é um lugar incrível. E todo nesse meio tempo eu fazia os estágios junto, então não tinha final de semana, porque eu estava extremamente ansiosa, né? Nem percebemos, né? Não, a gente nem percebeu isso. A cada palavra o olho vai brilhando. 24 horas por dia, a Mari tava lá. No meio dos gatos, dos cachorros. De tudo de quanto o bicho que viesse. O que viesse. E aí, quando eu conheci o Criadouro, assim, meu coração, ele só explodiu ainda mais. Que eu vi que realmente a veterinária é uma área, né? São áreas incríveis que tem... Assim, é infinita a Parece que você consegue achar amor em cada uma delas, Exatamente. né? Você vai com amor. Exato, e a gente se encontra como profissional em cada uma delas. Só que daí a gente vai se encontrando em cada uma delas mais profissional do que outras. Então, quando eu conheci o Criador, eu falei, nossa, é com isso que eu quero trabalhar. E daí lá eu fui voluntária também por mais de 2 anos, né? E
lá a gente trabalhava basicamente com a alimentação dos animais. Eles são um criador conservacionista, então eles têm animais de várias espécies, onças pintadas, pumas, aves em geral. Então eu tive contato bastante com esses animais em cativeiro, mas é uma visão diferente de zoológico, né? Porque é um criador conservacionista não aberto ao público, visando a reprodução, soltura, né, desses animais em cativeiro e os que estão ameaçados de extinção, todos de fauna nativa, exatamente. Então tem chance deles voltarem à natureza. A maioria, sim. Até porque quando se fala em criador, as pessoas já pensam assim, está criando, aprisionando animais. Exato. Assim, bem... É um assunto delicado, né? Exatamente. E aí, nesse ponto que você abordou, né, que seria para reabilitação, para posteriormente soltar eles, nossa, muda totalmente, né? Exatamente. E assim, um criador conservacionista é justamente isso, é estudar a reprodução daqueles animais ameaçados para poder fazer soltura, para poder fazer troca com outros zoológicos, para poder melhorar o programa de reprodução de outros lugares do Brasil. E são todos de fauna nativa. Isso bacana. É extremamente importante, né? Então foi assim, um conhecimento incrível que eu tive lá. E aí, logo depois que eu saí do conselho, apareceu a oportunidade de eu voltar na clínica que eu tinha estagiado no primeiro período. E é isso que é importante dos estágios, né? A gente vai criando contato, as pessoas vão nos conhecendo. E aí me chamaram, comecei a estagiar lá e fiquei mais um ano também nessa clínica como estagiária fixa. E lá eu acompanhei toda a rotina médica, cirúrgica, internamento, né, desses animais, de cães e gatos, no caso. E aprendi muito. E mesmo estando lá, continuei voluntariando no criadouro. Às vezes eu ia na SPAC também. Não parava, porque a gente vai vendo que conforme a gente... No início da faculdade, a gente tá num pique absurdo. Então, a gente tem que aproveitar essa energia, né? E eu queria aproveitar cada minuto. E daí, logo que eu terminei um ano nessa clínica, que foi uma experiência muito boa, conheci profissionais incríveis. E a medicina de cães e gatos é a base de selvagens, né? Logo eu vou citar isso pra vocês também. Então, foi muito importante. E depois que eu encerrei o ciclo na clínica, eu entrei na prefeitura de Curitiba, que eu fiquei um ano também. Na Prefeitura de Curitiba, eu atuei como estagiária na rede de proteção animal, que foi o meu segundo contato com medicina veterinária do coletivo. E você fala bastante da medicina veterinária do coletivo. Explica para nós o que seria essa medicina veterinária do coletivo. A medicina veterinária do coletivo, ela anda juntamente com a saúde única, com a One Health, que a gente chama, né? E é o quê? É a medicina veterinária atuante na medicina humana, na medicina animal, né, veterinária, e na saúde ambiental. Então, é um triângulo que anda em conjunto, e é a gente atuando com pessoas em situação de vulnerabilidade social, que têm animais que estão em situação de vulnerabilidade. Então, na prefeitura eu acompanhava casos de acumuladores, animais errantes, animais que são tratados pela comunidade, que a gente chama de cães ou animais comunitários, né? Então, a gente trabalhava justamente com esse nicho, assim. Tinha também a questão de castrações em massa, então, mutirões de castração que a prefeitura oferece. Tudo isso visando o quê? Diminuir a chance de doenças, né, zoonóticas e tudo mais, que pode afetar a saúde humana, que, consequentemente, afeta a saúde ambiental também. É tipo a saúde única, né? É a saúde única. Bem isso. E foi uma experiência incrível, assim, né? Eu atuei como estagiária, fiquei um ano e daí eu tive que sair porque eu precisava começar o estágio curricular. Aí foi por isso que eu saí. Que também continuei na prefeitura, né? Porque eu fiz os outros 2 estágios na prefeitura também. E na prefeitura você ia pra prática mesmo, assim? Isso. Ia pra prática, a gente atuava com os residentes, né, da federal, juntamente com a equipe dos médicos veterinários da prefeitura. Então, a gente ia nos mutirões de castração, a gente ia nessas ações com a polícia ou com a guarda municipal para poder ver casos de acumuladores, ver o que podia fazer por aquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade, né? Castrar os animais, para evitar maior número de animais em locais que não têm condições alguma de manter aqueles animais, né? Sim. Então, foi uma experiência muito rica, assim, sabe? E acredito que essa experiência, em particular na prefeitura, deve ter contribuído muito com o teu psicológico na parte da veterinária, né? No fato de você ver animais, assim, em estado de maus tratos, né?
na questão de acumuladores, que às vezes eles passam fome. Vulnerabilidade, né? Eles são sofridos. A gente vê vídeo, a gente acompanha por vídeo e já é sofrido. Exatamente. Aí você tá lá vendo, pegando, escutando o choro e como é que foi, assim? Você se sente impotente, né? Sim. Assim, é uma situação muito delicada. A primeira vez que eu tive contato na prática dentro do estágio foi chocante, não tem como não ser chocante. Eu acho que a pessoa que não se choca, ela tem que ter uma frieza muito grande, porque é impossível, né? Mas é algo que a gente tem que trabalhar desde o início da faculdade, sabe? Que muitas coisas que a gente vai ver durante a profissão, isso tanto dentro da graduação quanto fora, vão machucar a gente. São situações que vão nos machucar, que... Você está mexendo com vidas, né? Exatamente. A partir do momento que a gente escolhe uma profissão que mexe com vidas, é impossível a gente não ter... Uma certa comoção, Exatamente, né? Exatamente. Então foi difícil, sim. Teve momentos, assim, que eu tive que parar, respirar. Eu conversei até com professores, isso foi muito importante, assim, durante o período de estágio, que eu tive essa troca com os professores, eu falava das minhas confusões que eu tinha durante o estágio, que eu não concordava, que eu não entendia por que aquelas pessoas estavam naquela situação. E essa troca que a gente teve com os professores, e a troca que eu tinha dentro do estágio com os residentes também, com os outros estagiários, foi muito importante para eu entender e melhorar a minha visão quanto a isso, sabe? Para também tentar ter uma consciência emocional melhor, e que é muito difícil. Por isso que acompanhamento psicológico durante a graduação é extremamente importante. Eu fiz terapia, faço terapia, e isso é algo que eu até deixo uma mensagem aí para os alunos que estão assistindo. Façam terapia, não busquem a terapia somente quando... Chegou no limite. No ápice, sabe? Busquem e vão fazendo, porque não é fácil fazer veterinária. Qualquer curso da saúde não é fácil. Então a gente precisa estar constantemente atento aos sinais que o nosso corpo está dando. E agora você chegando no final da faculdade, tá aí se formando já, com certeza já vai enfrentar um mundo bem mais firme, né? Sim. Porque daí você não vai ter pra tanta gente correr, né? Exatamente. Você vai ser a médica ali. Daí, você é responsável por aquilo, por aquela vida, exatamente em suas mãos, né? Você tem que aproveitar para ser vulnerável quando é estudante mesmo, tá lá estagiando. Não ter vergonha de chegar e falar, olha, eu tô emocionado com tal coisa, o que eu posso fazer? E isso é inteligência emocional que a gente tem que buscar durante a graduação. Ajuda, né? Exato. Com certeza. Eu acho que até mesmo por tudo que a gente já passou, né, nos últimos tempos, a questão de pandemia. Muitas pessoas acabaram se fragilizando. Exatamente. Aí a pessoa, frente a uma área de saúde, se depara com algumas situações, assim, específicas. Não tem, como você mesma mencionou, não tem como você não se fragilizar, você não tremer. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Será que é isso que eu quero pra minha vida? Aí, a hora que você se depara com a possibilidade de você fazer a diferença na vida daquela pessoa, daquele ser humano, daquele animalzinho, que é aquilo que você está estudando, que você quer para sua vida, eu acho que muda totalmente, né? Completamente. Eu acredito que é onde te dá mais forças ainda de querer se manter firme naquilo e lutar e vamos mudar, vamos fazer uma coisa diferenciada aqui, né? O que a gente pode fazer? Exatamente. Vamos buscar meios. Como que eu falo, treinar a nossa empatia durante o curso. Porque o nosso curso, ele pede esse exercício diário de empatia, né? Nós lidamos com seres que não falam a nossa língua. Então, a gente precisa ter esse exercício de empatia o tempo todo. E a gente trabalha muito com pessoas também. Por mais que a gente comece a falar, eu vou começar veterinário porque eu não quero trabalhar com pessoas. Maior mentira. Gente, a coisa que a gente mais faz é trabalhar com pessoas. Então, trabalhar a empatia é um dos pontos fundamentais dentro da profissão. Sim, até porque não dá pra você querer fazer... Você tem que sempre entrar na realidade tanto do animal quanto do tutor dele, né? Exatamente. Pra conseguir achar o melhor plano ali. Enfim, acho que aproveitar essa fase de estágio, você contando assim tantos estágios que teve, dá pra ver que influencia em muito, né? Agora, garanto que você deve estar se formando tranquila. Sim. Não deve estar tão desesperada, digamos, como alguém que não tenha passado por tantas coisas, assim. Porque você já passou por situações boas, né? Por momentos felizes com animais. E esses momentos delicados, que exigem bastante coisa também. Com certeza. E os últimos 2 estágios também me trouxeram ensinamentos, assim, muito, muito profundos sobre a questão de ética, sabe? De você ver o animal
e tentar sentir pelo menos um pouco do que ele está sentindo para poder resolver a situação daquele animal, né? Então, resgate de fauna, assim, é uma área... para mim é indescritível. Eu não consigo nem explicar para vocês como é importante para mim essa parte de resgate de fauna, sabe? E com certeza quem se interessa por área de selvagens, busque sempre conhecimento, cursos e palestras, vão fundo, porque assim, a exigência daqui para frente vai aumentar cada vez mais, porque o mundo está doente. Isso é fato, a natureza está pedindo socorro. A gente está vendo nos jornais cada vez mais aí casos de enchente, enfim, desmatamento, todas essas coisas, né? Então, questão de epidemiologia também. Exato. Inclusive porque a disciplina de vocês, né, de epidemiologia. Sim. Se você tira um animal do lugar dele, causa muito dano, tanto para ele quanto pra gente, né? Exatamente. A questão da preservação também entra nas ODS, né, de 2030. Então, tudo acaba... Tá tudo ligado. Isso, exatamente. E é por isso que a saúde única é tão importante. A gente trabalha com pessoas. E a nossa função não é só lidar com o animal. É principalmente fazer a parte de educação ambiental. A gente conversar com as pessoas, mostrar como isso é importante, como isso vai mudar o futuro se a gente não tomar uma providência, né? Essa é uma área que as pessoas, assim, que não cursam veterinária, olham um pouco pra gente, né? Exatamente. Que a gente consegue ajudar pessoas também, não só animais. Acham, tipo, que a gente realmente só mexe com animais, mas a gente tá sempre... Muitos veterinários mexem com vacina, essa questão de epidemiologia que afeta a gente diretamente. A saúde única que a gente mencionou há pouco, as ODS, né? tipo, que tá ali agora que a gente tá nos primeiros anos, né, no terceiro período, é ODS, todo semestre tem ODS. E vai aumentando. É sempre ligado. Exatamente. A gente nunca mexe só com bicho, é Exatamente. sempre cidades, regiões, pessoas, tudo ligado. E continuando um pouco dos estágios, eu fiz também estágio em clínica veterinária de pets não convencionais, que também entra um pouco na medicina, na saúde única, só que mais voltado para a saúde animal, né? Que foi na clínica Vida Livre, que é referência aqui em Curitiba, hoje de atendimento de pets não convencionais, que foi uma experiência absurda, foi maravilhosa. E por último, agora eu estagiei no zoológico e no CAPS, que é o Centro de Apoio à Fauna Silvestre aqui em Curitiba, que é da prefeitura também. Só pra finalizar, pra explicar pra Dá vocês. pra contar um pouquinho pra gente, assim, da rotina no zoológico? Claro. Que é uma coisa, assim, que... acho que todo mundo que quer silvestre, o sonho é trabalhar no zoológico. Claro. Então, a medicina zoológica, ela foge um pouco do que a gente busca na clínica, que normalmente é tratar a doença. Na medicina zoológica, a maior parte do tempo, a gente trabalha com prevenção. Então, aqueles animais que estão sendo mantidos ali em cativeiro, o cativeiro em si é um ponto um pouco mais... Embaixo. Né? São animais que estão ali que não podem mais voltar para a natureza, são animais que estão em tratamento para soltura, alguns. Outros, eles são importantes fontes de reprodução para a soltura de outras espécies. Então, assim, o zoológico eu defendo muito. Mas o zoológico em si, ele trabalha muito com a prevenção. Por quê? Os animais estão saudáveis ali. Então, a gente tem que prevenir para eles não terem ectoparasitas, não terem endoparasitas. Então, a maior parte do que eu acompanhei dentro da rotina do zoológico foi prevenção de verminoses, né? Foi acompanhar os veterinários em rotina clínica normal de prevenção mesmo. Então, passar nos recintos, ver se estão todos saudáveis. Exames clínicos de rotina, então fazer exame de sangue mesmo o animal não estando doente. Claro que, por volta ou outra, acontece de algum animal ficar doente, né? Então, a gente também acompanhou alguns casos de animais apresentarem algum sinal clínico, daí era levado para os hospitais conveniados da prefeitura para fazer exame, fazer cirurgia, caso necessário. E né? como que é feito essa logística de levar animais, imagina uma girafa, sei lá, um hipopótamo, para uma clínica conveniada? Como que é feito? Então, é uma curiosidade, assim, eu acredito que de todo mundo, né? É uma coisa bem... A megafauna que a gente chama, né, que são hipopótamos, girafas. Aqui no zoológico hoje a gente não tem mais a nossa girafa, a Pandinha infelizmente morreu. Era a girafa mais velha do Brasil. Fica aí uma curiosidade do dia. Então da megafauna que a gente tem ali hoje no zoológico são os hipopótamos, né? Tem também os audades, mas a megafauna mesmo é
os hipopótamos, né? Mas no caso de acontecer uma emergência, precisa fazer cirurgia, precisa fazer um exame, Hipopótamo. eles tentam o máximo fazer no local. Ah, lá mesmo. Isso, daí. que nem, por exemplo, exame de rotina, eu não cheguei a acompanhar em hipopótamo. Mas, a princípio, seria coletado lá, não seria retirado o animal do local, até porque isso causaria muito estresse, né? E trabalhando com animais selvagens, o estresse é um dos fatores mais importantes para a saúde deles. Então, O máximo que der pra evitar. exatamente. Mesmo que não seja aquilo que a gente está acostumado com cães e gatos, não, tem que ser no ambiente hospitalar, tem que ser feito lá dentro da clínica, não. É o que a gente consegue fazer pelo animal para ele sofrer o menos estresse possível. E que seria bem parecido com a questão dos animais de grande porte que chamamos, né? Cavalo. Isso. Né, Muitas coisas são os feitas bois. no campo, né? né? Exatamente. Exatamente. Isso, bem isso. E aí o CAFES, que daí não é bem, não é a rotina do zoológico, ele é o Centro de Apoio à Fauna Silvestre, ele atende animais de vida livre. Então, é como se fosse um centro de triagem para esses animais silvestres, né? Então, por exemplo, achei um filhote de passarinho no chão. Isso é um assunto meio delicado também, porque alguns pontos a gente precisa ver que não é qualquer animal que a gente pode sair pegando porque acha que está debilitado. Mas, por exemplo, no final do ano é muito, muito comum a gente encontrar filhotes de passarinhos caindo do ninho, que estão aprendendo a voar, estão fazendo exercício de voo, né? Todo aquele ciclo de aprendizado ali inicial. Então, o CAFES, ele acaba recebendo da população esses animais que são encontrados atropelados, que são encontrados na rua em situação de vulnerabilidade. E o CAFES pega esses animais, faz todo o centro de triagem e esses animais são direcionados ou para soltura, ou vão para tratamento específico no hospital veterinário. Eles não ficam lá. Eles Não, passam lá pra ver o que tá acontecendo, Exatamente. daí eles são direcionados. Alguns acabam ficando lá porque vão ficar por curto tempo. Então, a passeriforme, né? Passarinhos. Que é fácil, né? Isso, não que daí precisa vão... de um lugar muito... Exato, vão ser reabilitados ali e vão pra soltura depois. Uhum. Que daí o órgão responsável encaminha pra soltura. Mas foi uma experiência maravilhosa. E nesses locais, assim, os médicos veterinários que atendem esses silvestres, eles são, assim, não sei se você sabe, a especialização deles, eles são especializados por animal, por grupo de animal ou silvestre em geral? Então, os veterinários que atuam com selvagens hoje aqui em Curitiba na prefeitura são referências no Brasil, assim, sabe? Que bacana. São veterinários que atuam há mais de 20, 30 anos, Que dependendo legal. do profissional, já ali dentro da prefeitura. Então, a maioria deles, eles têm várias especializações, não é só uma, né? acumula... Exato, a titulação deles, assim, é gigantesca. Mas a maioria, eles têm especialização em clínica médica e cirúrgica de selvagens, que infelizmente ainda essa especialização, não é desmembrada que nem clínica de Entendi. pequenos, né? Então, quem faz uma especialização em selvagens, normalmente faz clínica médica e cirúrgica de selvagens. Mas daí, para complementar, todos eles têm vários cursos, né? Direcionado a todas as espécies. Eles estão constantemente atualizando o currículo deles, porque, gente, a gente trabalha numa área de saúde, de medicina, que sempre está sendo atualizada. Sim. Então, buscar atualizações é um dos pontos mais importantes da profissão, né? Então, eles estão mesmo estando 30 anos trabalhando com selvagens, eles estão há 30 anos buscando atualizações sempre. Até porque são inúmeras espécies, né? Exatamente. E cada um com uma particularidade. É por isso que me surgiu a dúvida, Aham. porque passarinho tem vários, Aham. então passarinho é um bichinho tão delicadinho, né? A quantidade de medicamento é mínima, a Exato. questão do tato, tudo é muito delicado. Exato. Aí, por exemplo, a gente citou do hipopótamo, né? Já Comparar, é um né? animal Exato. enorme, então, tipo, parece que tem que ter um manejo diferente. E olha que legal. E por que eu tava falando lá no início que é muito importante de estagiar com pequenos? Ah, sim. Porque a base de selvagens hoje são as outras áreas da veterinária. Então, quem trabalha com selvagens hoje se baseia na clínica de cães, se baseia na clínica de gatos, na clínica de equinos, na clínica de ruminantes. Então, quem gosta de selvagens tem que gostar de praticamente todas as clínicas, não tem como Até fugir. porque Tem que conhecer, a né, gente, cada um. estudando sobre os felinos, os gatos, você aprende muito sobre Exatamente, os grandes os grandes felinos, felinos. né?
Eles têm Exato. comportamento muito parecido. Né? Então eu Muito falo parecido. que nenhuma experiência é perdida dentro da graduação. E fora também, né? Mas, por exemplo, mas eu quero selvagens, eu só consigo achar estágio com pequenos. Gente, vai estagiar com pequenos, porque aquilo vai servir como uma a base absurda pra quando você for E eu trabalhar com acho, assim, selvagens. que pra você chegar lá no topo, você tem que ter uma base boa. Por Total, exemplo, você tem que com saber certeza. pegar um acesso bem pegado, tem que saber Exatamente. auscultar bem o coração, tirar uma boa pressão. São coisas, assim, básicas, mas que você precisa em qualquer animal que você vai mexer. Exatamente. Então, pega o jeito com cachorro, com gato, que é um bichinho mais fácil de se lidar, né? E depois, se você quer silvestre, daí você... Exatamente. Aos Só poucos vai se encaminhando, né, para Exato. isso. Tendo essa base, esse conhecimento, chega numa hora que você encontra uma onça, você já tem aqui... gato, eu sei que não gosta muito de barulho, então a onça também não deve gostar. Imagina-se, né, que não deve gostar, né? Partindo dos felinos e tudo. Eu penso que o nosso curso, ele parece uma escadinha, né? A gente, a cada semestre que vai passando, parece que uma matéria tá ligada com a outra. E tá mesmo. E o que falam numa, eles falam na outra também. E vão repetir e vão lá no repetindo, último repetindo. Então, tipo, você vai indo, você vai Exatamente. juntando, parece que um monte de bloquinho, assim, e tudo No vai fim, fazendo é um sentido. quebra-cabeça só. Mas precisa de todas as peças pra poder ser formado. Não tem como. Não tem como querer ir lá no final e já Exatamente. passar por... Então, independente da área que você quer atuar, todas as áreas que você conseguir estágio vai ser importante. Vai ser importante, vai agregar em algum momento na tua vida. E é assim que a gente vai se formar, né? Juntando as pecinhas e pegando todas as experiências que você tiver. E assim como vocês comentaram, é justamente isso que funciona em Selvagens. A gente se baseia no comportamento. Porque assim, a tecnologia hoje tá mais avançada em quê? Em cães e gatos. Sim. Então, é muito mais fácil você entender a clínica bem entendida de cães e gatos para poder partir para selvagens. É que a gente tem mais acesso, né? Claro. É mais fácil. Exato. E também, como a Mari comentou, né, a questão dos animais os pets não convencionais, hoje está tendo um grande crescimento no mercado, logo já vai começar a se ampliar mais ainda as Exatamente. especializações para isso, né? Exatamente. Até a gente acompanha bastante a questão de páginas no Instagram mesmo, de rede social, direto a gente vê postagem de tratamento com peixes. Uhum. Então, era uma coisa que não se ouvia falar. Eu tenho um peixinho, morreu. O que você fez? Joguei fora. Pois é. Simples assim. Ficava um negócio, um descarte, uma coisa muito fria. E não tem como você não se apegar, ainda mais pra gente que gosta de animais e tá na área. Então, como que você vai simplesmente descartar um animal? Exatamente. Não é assim, é uma vida. E hoje você vê assim que tá crescendo bastante, existem profissionais especializados, né, em tratamento de peixes mesmo, então, cirurgia, coisas que você não imagina, uma cirurgia em peixe, gente, como assim? Aí você vai e se depara com isso, é fantástico. É um mundo muito fantástico. Sensacional. E fica aí a dica para quem é da veterinária, o GES, que eu faço parte, inclusive, da comissão organizadora, que é maravilhoso. Você não falou do GES ainda. Tava falando nessas últimas semanas sobre peixes. Então, acompanhe as nossas redes sociais lá, o Instagram do GES Unibrasil, que tá lá falando várias informações bem legais de peixes. Que é uma área que tem crescido muito na área de selvagens e tem que crescer mais ainda, porque é muito novo, é muito recente, tudo. E é incrível. É engraçado, tem bichos que a gente até esquece de citar, né? Mas acho que a nossa professora tinha testado na questão de abelha. Uhum. E normalmente para todos esses animais vai biólogo, né? Porque tem pouquíssimos veterinários para esses animais. Exatamente. Que são bem pouco discutidos, como Sendo abelha. Exato, para produção de mel, por exemplo, quem está responsável pelo alimento é o médico veterinário, que vai estar como RT, como responsável técnico daquela colmeia, enfim. Então o médico veterinário está inserido nesse mundo, né? E a gente precisa estar ligado, assim, de onde que precisa de atualização, né? E até puxando um pouco o gancho agora na questão dos alimentos, né, que você comentou, a gente vê essa parte mesmo, né, de alimentos de origem animal como um todo, laticínios, dentro disso, os derivados, né, o iogurte, o queijo, o requeijão e por aí vai, tanto para consumo humano como para consumo animal mesmo, né? Exatamente. E a parte de carnes, enfim,
estamos nós lá inseridos e devemos, né, cada vez mais nos especializar. Buscar o conhecimento. Exatamente. É muito bacana. E para nós que estamos começando, né, Thames, ouvir a Mari contando isso. No pezinho ali da formatura. Nossa, é sensacional. A gente dá um pique. Que bom. Então tá, pra gente finalizar, você podia deixar uma motivação aí pro pessoal sobre a área de silvestres, especialmente, falar do grupo de estudo, que eu acho que é muito importante. A gente se identifica muito aqui na faculdade, a gente tem bastante grupo de estudo para diversas áreas. E tem surgindo. Vai surgindo cada vez mais. Top. E eu vejo assim por você, toda semana vocês se reúnem, né? Cada um apresenta um tema. Exatamente. Porque na faculdade, por mais que a gente esteja aqui todo dia, a gente não foca tanto em detalhes das espécies, né? De características, curiosidades. A gente tem que ir atrás mesmo. E esse grupo é um incentivo, né? Então eu queria que você deixasse um incentivo, assim, dicas e afins pra galera que quer silvestre. Explicando um pouco do GES, que é o Grupo de Estudos de Animais Selvagens, ele se reúne semanalmente. Hoje nós estamos com um grupo fechado, a gente realizou a seleção dos membros, né, no começo do semestre, mas todo semestre tem atualização dos membros, então fiquem atentos na rede social do GES, lá a gente posta todas as informações, né, e o grupo de estudos, ele me trouxe essa interação entre alunos, professores, muito forte, assim, e isso é muito importante para quem é aluno, para quem está na graduação e para quem está se formando também. Porque a gente conversar com os professores ajuda muito, gente. Então, a gente ter essa confiança que os professores têm com a gente, e a gente, enfim, essa troca com os professores é um fator muito importante para a gente se formar. Porque quem está nos grupos de estudo sabe como ajuda a estudar. E hoje, quando a gente começou lá em 2019 com o grupo de estudos, o GES era o único grupo de estudos. Hoje nós temos o GBOV, a gente tem o GEPA, a gente tem agora um de medicina veterinária integrativa, que é maravilhoso. Tá tendo um de farmacologia. Então, assim, busquem os grupos de estudos para recorrer nessas dúvidas, para ter esse contato maior com os professores, com a instituição, porque a faculdade em si, ela oferece muitas coisas muito legais, assim, pra gente, né, que a gente acaba nem se tocando. Às vezes o aluno tá saindo da faculdade e nem sabia que podia falar com o professor dentro de um horário específico, falando sobre tal assunto, que podia apresentar sobre... Enfim, o grupo de estudos oferece uma diversidade gigante de opções. Então, o GES hoje é um dos meus maiores presentes da graduação. Vou sair com o coração apertado, porque eu já tô sentindo saudade do GES. Imagina. Esse semestre a gente mudou um pouco o GES, então toda semana um aluno apresenta um determinado assunto que previamente a gente escolhe, a gente se divide entre nós mesmos, né? E os professores orientadores, que é o professor Caio e o professor Liu, que também são de Selvagens, eles nos assistem, ajudam a gente ali no desenvolvimento das apresentações, das dúvidas. E, assim, tem sido mágico, tem sido muito legal, muito proveitoso. Todos os membros, assim, estão elogiando bastante, porque a gente consegue ter essa troca de experiências. Assim como a gente está tendo agora, a gente conversa no grupo de estudos, isso é muito importante. Então, o meu recado hoje é: busquem sempre o conhecimento. Se aparecer um estágio que, mesmo que não seja da área que você quer, se enfie mesmo, vai conhecer. Aparecer uma oportunidade de podcast com alunos que eu nunca vi na vida, aproveita, oportunidade única. Projeto integrador, vamos lá. Eu acho que a mensagem que mais me marcou durante a graduação inteira que eu tive na primeira semana de aula foi que falaram assim pra gente: quem não é visto não é lembrado. Falaram pra gente também. E essa é a frase que mais me acompanhou durante todo o curso. Vida. E eu tenho certeza que vai me acompanhar pra vida. Então, essa é a frase que eu queria deixar pra vocês que estão assistindo a gente aqui. Quem não é visto não é lembrado, então seja visto. Se enfie nos projetos, vá ver palestra, vá fazer curso por você e, consequentemente, as coisas vão vir até você e não vai precisar nem correr atrás. Porque para quem é um bom profissional tem lugar. É isso. Sempre. É isso aí. Então tá, Mari, muito obrigada pela presença. A gente adorou legal a conversa, saber um pouquinho mais da área, não só de silvestre, né? A gente abordou tanto assim, a gente acabou ampliando. Foi sensacional. Eu que agradeço, meninas. Parabéns aí pelo projeto.
E com certeza isso vai ser muito importante para os alunos que estão entrando, para os alunos que estão saindo, para quem está no meio. Então, quem está perdido. Exato. Parabéns pelo projeto mesmo. Fico muito feliz obrigada. de ter participado. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez.